Boa noite a todos, sejamos todos nós muito bem-vindos a essa casa de oração. E é assim com muita alegria que eu vejo que tem muita gente hoje chegando nesta casa pela primeira vez. Sintam-se acolhidos, sintam-se muito bem-vindos. Espero que levem o que vieram buscar aqui na noite de hoje, né? Independentemente do que a gente possa falar nessa tribuna, mas com certeza a equipe espiritual, desde o portão, está aqui trabalhando em benefício de nós todos, da nossa cura, da nossa melhora no aspecto físico, sim, mas sobretudo no aspecto espiritual. Muitos jovens, muitas crianças, todos bem-vindos. Daqui a pouco, acredito que lá pelo mês que vem, né, William, já teremos a nossa evangelização infanto-juvenil ocorrendo no andar de cima da casa. E aí sim, as crianças vão gostar. A palestra eles ficam meio entediados, né? É compreensível. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o perdão. O remédio, aquele bisturi que é preciso no corte das nossas mágoas e como prevenção de alguma doença futura que eventualmente possa ser ocasionada devido à nossa falta de perdão, devido àquela mágoa renitente, devido àquele ressentimento que a gente guarda anos e anos dentro do nosso peito. E às vezes ele aflora. Mas não se enganem, meus irmãos. Esse tipo de sentimento é um grande provocador de doenças que daqui a pouco vão para o nosso corpo físico, né? A gente tem que fazer, inclusive, essa autoanálise, às vezes, do que é que eu estou sofrendo. Será que não é algum problema de ordem emocional, de ordem espiritual? Cabe uma reflexão, sim. A doutrina espírita, meus irmãos, não nos livra da prova que nós temos que passar, em absoluto. Ninguém aqui está isento. Pronto, agora eu frequento o centro espírita e nada de mal vai me acontecer. Isto não acontece, isto não é verdade. O que é que ela faz conosco? Ela nos fortalece para que daqui para fora, da casa espírita para fora, na nossa luta diária, no nosso trabalho, na nossa vivência familiar, a gente possa enfrentar os desafios. Porque problemas, meus irmãos, provas, neste planeta de provas e expiações, quem não os tem? Nós que somos espíritas os temos, mas muito mesmo, sabe? Mas o que é que nós temos além disso? Nós temos força espiritual, ou pelo menos buscamos esta força espiritual. Nós temos fé raciocinada, compreendendo o porquê das provas, que muitas vezes a gente não consegue compreender. Mas, meu Deus, por que eu? E essa pergunta, aqui dentro, talvez a gente encontre a resposta. Basta a gente fazer essa análise, essa reflexão com profundidade. Mas muito bem, vamos ao tema da noite, tratar sobre perdão. O remédio santo, né? Aquele bisturi que eu falei no início. Então, Chico Xavier colocou essa frase que diz assim: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Isso são palavras de Chico. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la.
É claro que se referira ao perdão em diversas oportunidades, isso é lógico, o Cristo fez isso. Mas, na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Isso são palavras do Chico a respeito do perdão. Cabe a reflexão. Muito bem. Sempre que nos vemos ameaçados por alguma doença física, de ordinário nós recorremos à medicação, né? Então, o medicamento adequado para a cura, para o alívio das nossas dores. Eu confesso que eu adoro um remedinho. Não gosto de passar dor, e tenho muitas. Físicas, espirituais também, mas físicas. Então a gente recorre, graças a Deus que existe esse recurso. Imaginemos nós um passado remoto sem, por exemplo, uma anestesia. Imaginemos nós sem um antibiótico. Quantas vidas foram perdidas por falta de uma medicação? É assim, então, que fazemos uso de analgésicos, antidepressivos, antibióticos e por aí vai, né? Com frequência, lançamos mão, inclusive, do uso de vacinas como meio de prevenir doenças. E a ciência está aí, comprovando, e a ciência está aí para essa ajuda, né? Muito bem, olha só quantas vidas saudáveis de crianças a vacina do Dr. Sabin conseguiu ajudar. Aquela da gotinha, lembram? Eu tive parentes, hoje já estão em meia idade para frente, que tiveram o que a gente conhecia por paralisia infantil. Muitos aqui devem lembrar disso. Foi a partir da vacina do Dr. Sabin que essa realidade, graças a Deus, mudou, não é mesmo? Bom, isso tudo para cuidarmos do nosso corpo físico, o que é muito importante e muito salutar. Afinal, Deus nos presenteou, ou não, o termo está errado, Deus nos emprestou este veículo físico para que nós pudéssemos passar por mais uma reencarnação. Para quê? Para que a gente pudesse ir ajustando os nossos problemas, reajustando os nossos, assim, defeitos, né? Que a gente pudesse ir galgando a nossa escalada evolutiva, que é individual, contínua, e um dia todos seremos anjos, sim. Muito bem. Mas, para o espírito, o que temos feito nesse sentido? Fundamental nos lembrarmos que pensamentos enfermiços de queixas e mágoas, ódios, raivas e irritações pedem socorro medicamentoso tanto quanto qualquer outra doença. E é aqui que a gente tem que focar, meus irmãos. Vamos perdoar, vamos se utilizar, vamos nos utilizar desse medicamento que está aí, né? Jesus veio nos exemplificar já há 2000 anos. Aliás, tais pensamentos, se não medicados, tornam-se certamente doenças muito graves que irão acometer nosso corpo físico em um curto intervalo de tempo. Então, muitas vezes, aquela raiva, aquela irritação, eu estou falando, eu não disse que vai, mas pode sim, no futuro, se transformar numa gastrite. Pode sim ser a causa da nossa enxaqueca, que a gente não sabe de onde é que vem.
Pode sim aquele orgulho ser a causa do problema que a gente tem nos joelhos, porque a gente não dobra, a gente não flexiona. Pode sim, a gente tem que cuidar, tratarmos, não é mesmo? O perdão é, pois, o remédio santo para os problemas ocasionados na nossa luta cotidiana. E é aqui que a doutrina espírita vem, meus irmãos, no pouquinho, no dia a dia. Aqui ninguém vem falar de graças a Deus, né? Ai, porque temos que perdoar aquele criminoso que nos ceifou a vida. Claro que temos, mas isso aí vamos com calma. A gente vai falar hoje do perdão miudinho, daquele do dia a dia, lá no nosso trabalho, lá em casa, com a sogra, com o cunhado, com o filho, com o marido, com a esposa. É desse, é no cotidiano, é no miudinho, e a gente tem que prestar atenção nisso, né? É onde a gente vive, é o dia a dia. Devemos nos lembrar sempre que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto nós trazemos também as nossas. E está aqui o começo da reflexão e do esclarecimento que a doutrina nos traz. Ai, mas como é que eu vou perdoar aquela criatura? Ai, eu não suporto. Meus irmãos, todo mundo traz consigo imperfeições, fraquezas, defeitos, e nós também não somos diferentes. Então, o que cabe a nós? Cabe aceitar, cabe perdoar aquela criatura. Às vezes a gente diz, é a minha cruz. Talvez, literalmente, ela seja a nossa cruz. Em que sentido? No sentido do aprendizado, no sentido de eu ter mais tolerância, mais paciência. É neste sentido, no cotidiano. Desta forma, importante sabermos que existem fatores os quais devemos tomar muito cuidado, que são muitas vezes os responsáveis pelas nossas mágoas, nossos aborrecimentos, as nossas irritações. Quais são esses fatores? Então vamos citar apenas 2, que eu, nesta fala, elegi, que acho que é mais fácil, mais salutar, de a gente perceber, da gente compreender em nós. Vamos lá. O primeiro, meus irmãos, é a decepção. Então, quando a gente amadurece, a gente percebe que a decepção é bobagem. A gente se decepciona com tudo. Ai, meu Deus, eu não imaginava isso vindo daquela criatura. Por quê? Aquela criatura, por acaso, é alguém perfeito? Você é? Ele é ou ela é? Não. Todos erramos. Todos nós. Será que nós nunca decepcionamos ninguém? Mesmo? Temos certeza disso? Que nós nunca decepcionamos ninguém? Vamos lá, vamos com cuidado. Como habitantes de um planeta de provas e expiações, todos somos imperfeitos e, portanto, estamos sujeitos a nos equivocarmos, a errarmos, todos nós. Todos mudamos, ainda bem, né? Nos modificamos e, eventualmente, passamos a agir de formas diversas. Então, não vamos julgar aquele amigo que, de repente, era tão chegado, era tão próximo e se afastou um pouco. Talvez ele tenha uma outra prioridade nesse momento. Talvez alguma outra coisa esteja necessitando da atenção dele mais do que neste momento. Ele escolheu isto. Não precisamos ficar magoados com isso, nem, ai, que decepção. Ai, não, meus irmãos, é esse miudinho que eu falo, é desnecessário. Nós compreendemos isso tudo em nós, mas não nos outros. Quer dizer, se eu eleger uma outra prioridade que não seja
aquela relação, aquela roda de amigos, tá tudo bem, eu sei o que eu estou fazendo. Mas se alguém daqueles amigos o fizer, eu não compreendo, eu me magoo, eu me decepciono com ele. Por quê? Né? Culpamos os nossos semelhantes por não atenderem expectativas que fomos nós que criamos. Então a gente conhece uma pessoa em relação de amizade ou em relação de afeto, e ali nós depositamos toda a nossa confiança. Mas entenda-se confiança no seguinte sentido: ele nunca faria isso, ele nunca fará, ele vai ser isso, ele é o príncipe da minha vida, é o meu príncipe encantado. Não tem essa? Ela vai ser... Meus irmãos, essa expectativa somos nós que estamos depositando. A responsabilidade por esse tipo de pensamento meu em relação a outra pessoa, a responsabilidade é só minha. Ela, aquela pessoa, a outra, ela não me prometeu nada, nada. Então por que é que eu estou cobrando isso? Por que é que essa expectativa foi frustrada? Mas quem foi que mandou você criar essa expectativa? Então a decepção é um problema que é nosso. É porque nós nos decepcionamos, nós estamos com uma expectativa frustrada. E quem criou essa expectativa? Nós. Mas ele me prometeu amor eterno. Sim, ele te prometeu amor eterno. E essa criatura é perfeita? Ela não pode se enganar? Ela não pode mudar? Então a gente tem que prestar atenção. Não é que tenhamos que ficar sempre desconfiados. Não. O que a gente tem que ter é maturidade nas relações. Relações de amizade, relações de afeto, amorosas, para que a gente não passe por isso. Não precisa. Todos somos passíveis de errar. Todos somos passíveis de mudar de ideia. Então vamos perdoar e deixar seguir, como diz a gíria por aí, que siga o fluxo, não é mesmo? Vamos continuar a vida sem essa tristeza. É importante observarmos a lei de causa e efeito. Por exemplo, quando essa decepção é fruto de uma maledicência, a gente tem que ver até que ponto nós estamos merecendo, até que ponto nós estamos resgatando um problema que tivemos no passado. Então, temos que pensar em tudo e não simplesmente despejar um balde de ressentimento e mágoa dentro do nosso peito. Façamos sempre essa pergunta: e nós já edificamos o reino de Deus no íntimo do nosso espírito? Nós já fizemos isso? Aquele que tiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Foi isso que Jesus nos disse. Serve para muita coisa, meus irmãos. Esse aprendizado é muito profundo. É muito cabível aqui, principalmente. Outro do problema que a gente tem muito e que temos que mudar chama-se melindre. O que é o melindre? O melindre em duas palavras: orgulho ferido. Isso é melindre. Se for para conceituá-lo em duas palavras, chama-se orgulho ferido. E nós temos muito. É o filho predileto da nossa vaidade. Esse é o melindre. Isso, meus irmãos, dentro de casa, mas sobretudo no nosso trabalho. Meu Deus, uma crítica do tipo: você poderia ter feito melhor, ou por que é que você não fez de tal forma? Mas como? Quem é você na fila do pão para dizer o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer? Quer dizer, a nossa humildade
mas passou a milhares de léguas da gente, não é verdade? Para quê, meus irmãos? Nós não podemos errar? Nós não podemos melhorar? É o responsável pelo acolhimento por nós da suposta ofensa. Então a gente se melindra. Ai, me ofendeu, me chamou de feia, mas criatura, né? Talvez você não seja assim realmente tão belo, né? Não. Ai, mas me chamou de gorda, mas criatura. Quer ver? Vamos pegar um espelho, sabe? Vamos, sabe, meus irmãos, é um melindre bobo. Bobo. Qual o problema? Ah, sim, eu tenho aqui a cabeça meio assim, não importa, não importa. Né? É uma coisa muito infantiloide, às vezes, da nossa parte. Nosso orgulho e vaidade nos fazem ter um elevado conceito de nossa personalidade, exigindo que todos assim também o tenham. Eu sou, então, uma palestrante espírita e eu, então, não admito que se fale isso aqui de mim, que me viu assim ou que me viu assado, dançando numa noite aí qualquer, descendo na boquinha da garrafa. Não podem falar isso de mim. Gente, eu sou uma pessoa como qualquer outra. E assim imaginemos nós no nosso trabalho. Ai, eu sou fulana de... Não, a gente é como todo mundo. Eu tenho uns problemas como qualquer um de nós tem. Nós temos problemas que todos têm, uns assim, outros assado. Como é que o Chico dizia? Que a dor iguala a todos. Todos somos iguais diante da dor. A dor da perda de um filho é igualzinha para mim quanto para qualquer mãe ou pai que estiver aqui. A dor da perda de um ser amado, a dor da descoberta de uma doença grave é tão doída em mim como em você, em qualquer um de nós. Né? Então não temos que ter esse melindre, nós não somos mais e nem melhores do que ninguém. Ninguém. Treinamos nossos olhos a sempre enxergar apenas a pequena mancha numa superfície branca, por maior que seja esta superfície. Então é quando a pessoa faz de tudo por nós, de tudo. Mas o dia que ela me disse que eu sou feia, acabou. É aquele lençol inteiro, branquinho, branquinho, mas ela enxergou só aquele respingadinho que manchou ali no meio. Ela só olha aquilo ali. A gente treina os olhos e só enxerga aquilo. Está na hora de esquecer. Está na hora de olhar para o todo. Não é verdade? É assim que a gente vai se curando, medicando, usando o perdão como remédio. Ouçamos, afinal, todos nós, os simplíssimos, mas altamente adequados conselhos de André Luiz, na cartilha da Boa Condução Moral, que ele escreveu por intermédio do Chico, que chama Sinal Verde. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada um é dono do que pensa. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulos diferentes. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Entendeu? É aquela crítica que eu falei. Melindres arrasam as melhores plantações de amizades. Sem dúvida. Não há nuvem de gafanhoto que supere, né? Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos.
Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere, ajude. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro, né? A gente é tão melindrado. O que é um espinheiro? É uma árvore de espinhos que ninguém chega perto. Não dá para dizer nada. Tudo ele se melindra, tudo ele se ofende. Né? Aí vai acabando ficando sozinho. É normal, é natural. Então tá, perdão, remédio santo. Lembremos sempre a máxima evangélica que nos diz que aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Máxima evangélica, meus irmãos. Isso a gente tem que ter sempre em mente. Ai, mas me ofendeu. Tá, será que eu nunca ofendi ninguém? Será que eu não merecia o perdão? E essa criatura não merece? Nossos pensamentos enfermiços em relação aos nossos semelhantes solicitam adequada e urgente medicação. Ai, esse ventilador é necessário, mas tá. Então, adequada e urgente medicação. A gente precisa tratar disso com urgência, meus irmãos. Antes que precise muito mais, que precise de uma intervenção cirúrgica muito maior, inclusive no corpo físico. Não perdoar é como conservar detritos e infecções no vaso orgânico. Nós queremos isso? A gente costuma, por exemplo, guardar na nossa geladeira uma carne que esteja estragada? Quando a gente vê, vai lá na gaveta, tem uma cebola que não presta mais, que está estragada, né? Inclusive cheira mal. A gente guarda aquilo? Não, né? Joga fora, na primeira oportunidade, assim que a gente se dá conta. E dentro de nós, por que a gente guarda? Alguma coisa que está, inclusive, contaminando os órgãos. Está até cheirando mal. Vamos nos livrar disso. Se sabemos que não podemos pensar somente em nossas doenças físicas pelo bem da nossa cura, tenhamos a certeza de que para as doenças do espírito será necessário o esquecimento e o perdão das ofensas. Vamos esquecer aquele melindre, vamos esquecer aquela decepção, vamos olhar a pessoa com outros olhos, de outra forma. Detemos conosco volumosa carga de ressentimentos por não perdoarmos aos entes amados, por não serem eles as pessoas que gostaríamos ou imaginávamos que eles fossem. A gente começa o convívio e de repente percebe que a pessoa não é exatamente o que eu imaginei. Isso é um problema dela ou é meu? Quem que imaginou? Quem que fantasiou a respeito de uma pessoa? Ela não tem a culpa disso. Por que eu não tenho que perdoá-la? Por que ela me ofende? Foi eu que fiz esse julgamento, fui eu que resolvi que ela era daquele jeito. Mas cada um é como é, não é mesmo? É assim que tem que ser. Aceitemos os que convivam conosco tais quais eles são, reconhecendo que para haver amor não podemos exigir sublimação dos outros, mas sim trabalharmos por nossa própria reforma íntima. Ai, não, ele tem que melhorar, ele que tem que melhorar. E eu já tenho dentro de mim edificado o reino dos céus? Ai, mas ele é uma pessoa muito fofoqueira, ou ela é uma pessoa muito maledicente. E eu? E será que na situação dele, naquele momento, ou dela, enfim, daquela outra pessoa, eu não faria igual? Será que eu posso me isentar dessa culpa também, se fosse eu no lugar dele? Concluindo, meus irmãos, se não soubermos desculpar as faltas dos seres que amamos, e se não pudermos ser desculpados pelos erros que cometemos diante deles, a existência em comum seria impraticável, porquanto irritações e azedumes somados
poderiam atingir cota suficiente para provocar a desencarnação prematura em qualquer pessoa. Vamos tomar cuidado. Isso não é brincadeira, sabe? Não é uma bobagem. Vamos tentar a nossa reforma íntima antes que nós adoeçamos. Aprendamos a desculpar, mas a desculpar sinceramente, de coração e memória. É importante, de coração e memória. Todas as alfinetadas e contratempos, aborrecimentos e desgostos no círculo estreito de nossas relações pessoais, exercitando-nos em bondade real, para sermos realmente bons, né? Assim, então, somente assim, lograremos praticar o perdão que Jesus nos ensinou. E é isso. Somos cristãos? Queremos seguir o Mestre? O que foi que ele nos ensinou? Perdoar. Quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes, né? E isso acontece. Não importa. 70 vezes, 7 vezes por dia, por hora, se for preciso. É isso que nós temos que fazer. Sabedores e conscientes de que também para conosco nós necessitamos do perdão alheio. E mais, do auto-perdão. Ai, se não for perdoar porque o outro merece, perdoe porque você merece, para você não ficar doente. Tome esse remédio antes que seja tarde. O grande médico divino, aquele, foi quem nos deu essa receita, faz mais de 2000 anos. Né? Vamos lá, meus irmãos, vamos lançar mão dela e tomar. Não custa nada, não tem custo material nenhum. É para o nosso bem, vai custar a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Que Jesus nos abençoe. Obrigada pela atenção de todos, que tenhamos uma excelente semana pela frente e obrigada pelos olhares, pela atenção de todos e fiquemos com Deus. Boa noite.